sexto ano. Eu sou o professor Cláudio e hoje nós faremos uma revisão sobre o assunto ponto, reta e plano. Ok, gente? Então vamos lá. Bom, pessoal, para que nós possamos começar, é interessante nós frisarmos o seguinte, que na geometria nós não temos nenhuma definição específica de o que é ponto, reta ou plano, certo? O que nós temos são apenas modelos criados por nós, seres humanos, e usados para compreender melhor certos aspectos do mundo, certo? Então, vamos ver algumas características de cada um deles, certo? Vamos começar pelo ponto, ok? Bom, gente, o ponto, ele possui algumas características. Uma delas é que ele não possui dimensão, ou seja, gente, nós não conseguimos ter uma ideia específica de quanto mede um ponto, certo? Outra característica é suas indicações são feitas por letras maiúsculas do nosso alfabeto, certo, gente? Então aqui nós temos um ponto e todo ponto ele é indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Pode ser qualquer uma delas, certo, gente? E nós podemos ler esse ponto dessa forma. Aqui, por exemplo, nós temos o ponto A. E nesse exemplo nós temos o ponto B. Ok, gente? Vamos ver algumas características da reta. Bom, uma das características é que nós imaginamos a reta sem espessura, ou seja, nós imaginamos que a reta não tem uma largura considerável, certo? Outra característica é que a reta é ilimitada nos dois sentidos, ou seja, a reta ela não tem início e nem fim, ela é infinita em ambos os sentidos, certo? Terceira característica, a reta nós podemos indicá-la com letras minúsculas do nosso alfabeto, certo? Então, todas as vezes que você desenha uma reta, você vai indicar, ou seja, nomeá-la com uma letra minúscula do nosso alfabeto. E nós lemos essa reta dessa forma, reta R. A reta recebe o nome que você indicou com a letra, ok? Bom, vamos ver algumas características do plano. Uma das características, pessoal, é que nós imaginamos o plano sem fronteiras, ilimitado em todos os sentidos. Ou seja, pessoal, nós imaginamos o plano se expandindo em todas as direções, ok? Bom, outra característica é que nós indicamos o plano com letras minúsculas do alfabeto grego, certo? Umas das mais conhecidas são o alfa, o beta e o gama, certo? Só que temos inúmeras letras gregas. Então, quando você for representar o plano, você indica esse plano com letras do alfabeto grego, certo? E da forma minúscula, ok? Bom, aqui nós temos um plano e nós indicamos ele como plano alfa, certo? A gente lê o plano alfa. Aqui nós temos um exemplo de outro plano e nós indicamos esse plano como plano beta. Nós lemos plano beta, certo? Não é plano B, não. É plano beta. Ok, gente? Bom, pessoal, agora nós iremos fazer um aprofundamento no estudo da reta. Bom, um dos itens a serem lembrados é que em um ponto P qualquer, nós podemos passar infinitas retas sobre ele, certo? Olhem aqui o exemplo. Nós temos o ponto P
e nós podemos passar infinitas retas sobre ele. Ok, gente? Outro item a ser lembrado é que, por dois pontos distintos, A e B, passa uma e só uma reta. Podemos usar esses pontos para nomeá-la. Ou seja, gente, se nós temos dois pontos distintos, dois pontos diferentes, certo? E passa apenas só uma reta, nós podemos usar estes pontos para nomear essa reta, ou seja, dar um nome a essa reta, certo, gente? Então, aqui nós temos o ponto A e o ponto B. E sobre esses dois pontos, nós temos uma reta, apenas uma. Então, nós podemos nomear essa reta como sendo a reta A, B, certo? Professor, e como é que eu sei que é uma reta? Como é que eu sei que esse AB significa, aliás, uma reta? Bom, você tem que fazer o desenho de uma reta, certo? Que, na verdade, é dessa forma, certo? Então, sobre os pontos, você desenha esta reta aqui. Então, isso significa que a reta foi nomeada por esses dois pontos, o ponto A e o ponto B. Ok, gente? Bom, pessoal, então agora nós iremos ver como classificar as retas de acordo com a posição delas em um plano, certo? Por exemplo, nós podemos chamar as retas de paralelas quando essas retas são contidas no mesmo plano e não possuem pontos em comum, certo? Ou seja, gente, aqui no nosso exemplo nós temos o plano alfa, nós temos a reta R e a reta S. Elas são paralelas porque elas estão no mesmo plano, certo? E elas não têm nenhum ponto tocando entre si, certo? Ou seja, elas não têm nenhum ponto em comum que toque uma na outra, ok, gente? Então, elas são retas paralelas. Nós, pessoal, indicamos as retas paralelas dessa forma. R, duas barras, em seguida S, certo? Então, quando você vê essa nomenclatura aqui, você já sabe que se trata de retas paralelas. Bom, pessoal, vamos ver como identificar retas concorrentes. Bom, gente, as retas concorrentes são contidas no mesmo plano e possuem um único ponto em comum. Por exemplo, aqui nós temos a reta R e a reta T, certo? Elas estão em um mesmo plano. Aqui elas estão no plano alfa, certo? E elas têm um ponto em comum, ou seja, em um momento elas têm um ponto de toque, né? Ou seja, uma passa sobre a outra e toca em um único ponto. Então, nós chamamos essas retas de retas concorrentes ou secantes. Elas são indicadas dessa forma, R, X, T, ou seja, a reta R é concorrente à reta T, certo? Bom, pessoal, vamos às retas coincidentes. As retas coincidentes, pessoal, são retas que podem estar ocupando a mesma posição no plano, certo? Ou seja, aqui no exemplo, nós temos o plano alfa e nós temos duas retas, a reta A e a reta B, que estão se coincidindo, ou seja, elas têm todos os pontos em comum, né? Em outras palavras, uma está sobre a outra, né? Estão aqui ocupando a mesma posição. Então, nós chamamos essas retas de retas coincidentes. Ok, gente? Então, agora nós iremos para a nossa atividade.
página 82, as questões 2, 3 e 4, certo? Então, vamos lá. A questão 2 diz o seguinte: quando levanta voo, um avião faz uma trajetória que dá a ideia de uma reta. Em relação ao solo, essa reta é horizontal, vertical ou inclinada? Bom, vamos aqui desenhar o solo, certo? Imagine que aqui seja o solo. E aqui é o nosso avião. Quando levanta voo, ele segue uma trajetória reta, não é, pessoal? Então, essa trajetória que ele faz, essa reta que ele está traçando aqui no seu voo, é uma reta vertical, horizontal ou inclinada? Bom, em relação ao solo, né, pessoal? Então, percebe-se aqui que é uma reta inclinada, né? É bem perceptível que nós temos aqui uma reta inclinada em relação ao solo, ok, gente? Então, essa é a nossa resposta da questão 2, né? Vamos à questão 3. A questão 3, ela diz o seguinte: observe a figura abaixo e dê a posição relativa das retas. Aí nós temos a reta A e B. Certo, pessoal? Nós temos a reta A e B. Então, nós iremos olhar para esta reta A e esta reta B. Nós iremos dizer se elas são concorrentes, paralelas ou coincidentes, né? Bom, paralelas, elas não são, né, pessoal? Vamos ver se elas são coincidentes. Olha só, coincidentes é quando nós temos as retas se tocando em pelo menos um ponto. Se vocês observarem, a reta, embora esteja desenhada apenas com esses traços, elas não terminam aqui, certo? Essa reta, ela continua infinitamente nessa direção, certo? E essa reta, no caso a reta A, continua infinitamente nessa direção. E a reta B também continua infinitamente nesta direção, certo? Então, olhem só, elas vão se cruzar em um ponto aqui. Então, elas são concorrentes. Né, pessoal? Concorrentes. Ok, gente? Perceberam aí que a questão quis induzir você ao erro quando ela só desenhou a reta em apenas um certo tamanho e que nós tínhamos que lembrar que as retas são infinitas para ambos os sentidos, né, pessoal? Então, isso é que fez com que nós conseguíssemos identificar se as retas eram, a reta A e B, eram concorrentes, paralelas ou coincidentes. Né, gente? Então, vamos à letra B. Diz a reta A e C. Vamos observar a reta A e a reta C. Elas são paralelas, coincidentes ou concorrentes? Olha só, né? Elas se tocando aqui em um ponto. Então, elas são concorrentes. É, pessoal? Muito fácil. Essa aí, né? A letra C, as retas A e D. Observem que elas estão se tocando em um único ponto. Então, elas são concorrentes. É, pessoal? Letra D, as retas C e D. Olhem aqui as retas C e a reta D. A gente pode observar aqui mesmo que você continue a extensão delas aqui, elas não se tocam em nenhum dos pontos, né? Em ambos os sentidos aqui, você dá continuidade,
Elas não se tocam em ambos os sentidos. Ou seja, nós podemos dizer que essas retas são paralelas. Não é, gente? Letra E, pessoal. As retas B e C. Observem que nós temos aqui um ponto em que elas se tocam, né? Então, elas são retas concorrentes. Bom, pessoal, a questão 4 diz o seguinte. Observe a foto e nós temos as letras A e B, né, para serem respondidas. Vamos aqui aos enunciados das letras. A letra A diz o seguinte. O encontro de duas paredes dá a ideia de uma reta. Em relação ao piso, essa reta é horizontal, vertical ou inclinada? Bom, gente, aqui vamos observar a foto, né? Que nós temos as duas paredes e o encontro delas dá a ideia de uma reta, certo? Aqui, ó, o encontro delas dá a ideia de uma reta. Aí, a pergunta diz, em relação ao piso, essa reta é horizontal, vertical ou inclinada? Bom, gente, aqui nós temos o piso, certo? E aqui nós temos o encontro das paredes. Deixa eu fazer aqui o encontro das paredes. Então, a gente pode perceber que em relação ao piso, o encontro dessas paredes, o encontro das paredes é vertical, certo? Ok, gente? Vamos, muito fácil, né? Só você observar a figura que você consegue ser assertivo na resolução. Ok, gente? Letra B. O encontro do rodapé com o chão também nos dá uma ideia de uma reta. Que posição tem essa reta em relação à reta formada pelo encontro de suas paredes? Então, aqui, gente, a questão diz que o rodapé do chão, né, ó, ou seja, isso aqui, ó, aqui não tem rodapé, né, mas imaginando que dê continuidade aqui, certo? Ó, o rodapé do chão dá a ideia de uma reta. E que a posição dessa reta em relação à reta formada pelo encontro das duas paredes, ou seja, a reta dessas duas paredes em relação à reta do rodapé do chão. Elas dão a ideia de quê? Dão a ideia, por exemplo, de retas paralelas, concorrentes ou coincidentes. Bom, gente, aqui fica claro que essa reta continuaria para cá, para essa direção, e essa reta continuaria para essa direção, né? E essa continuaria neste sentido aí. Então, nós podemos perceber que elas são retas concorrentes, né, pessoal? Elas se tocam nesse ponto aqui, ok? Então, são retas concorrentes. Então, gente, essa foi a nossa atividade de hoje.